Olá, sou a professora Adriana, professora de língua portuguesa, e fiz esse tutorial para os alunos do nono A devido à pandemia. Então, vamos estudar hoje 3 gêneros textuais: o artigo de opinião, a charge e o meme. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Todo artigo de opinião, como o próprio nome diz, traz a opinião. A opinião de quem? De um especialista, de alguém que domina um assunto. Para isso, é importante saber que o texto terá traços dissertativos, ou seja, o autor trará pontos de vista e discutirá isso a fim de que o leitor compreenda e seja persuadido através da argumentação. Todo texto de opinião traz uma tese, que na verdade é um problema que vai ser discutido, traz as hipóteses, que é aquilo que vai ser sugerido como discussão, os argumentos, que são os motivos, e depois uma proposta de intervenção. A charge é outro tipo de texto. A charge tem a finalidade de ilustrar, por meio de sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público, muito usado em jornais e revistas por causa do cunho político e social. É o gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A charge pode vir com um ou mais personagens e geralmente traz personalidades públicas, mas também costuma apresentar pessoas envolvidas na política devido ao seu teor crítico. O meme viraliza na internet. É uma expressão usada para referir qualquer informação que esteja copiada ou imitada na rede. Geralmente, esses memes são imagens, vídeos ou GIFs de conteúdo engraçado e que acabam se espalhando na internet por meio das redes sociais ou fóruns. A partir disso, faremos a leitura de um artigo de opinião, de uma charge e de um meme. Logo após, responderemos às atividades do formulário. Texto 1, artigo de opinião, saúde pública, por onde começar o tratamento? Meu município, Remígio, está localizado no Brejo Paraibano. É uma cidadezinha interiorana, calma e considerada uma cidade polo, tendo em vista sua ótima localização que dá acesso a vários outros municípios. Entretanto, um grave problema maltrata os remigenses há mais de 10 anos, a falta de um hospital público. Os vários pequenos postos de atendimento da família, PSF, só nos servem para vacinação e receitas de remédios. Em casos mais graves, somos obrigados a nos humilharmos em hospitais das cidades circunvizinhas. O caos da saúde pública do nosso país parece-nos até muito normal. Vemos qualquer notícia de pessoas morrendo em corredores dos hospitais públicos, ora por falta de atendimento, ora por falta de remédios. Desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema. Dinheiro para investir nisso, nós sabemos que há. Os estádios que estão sendo construídos para a Copa de 2014 comprovam isso. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção e o péssimo eleitorado brasileiro são em quem nós devemos pôr a culpa. Minha cidade, apesar de muito conhecida no estado por ser uma cidade polo, suas festas de vaquejadas e emancipação política, sofre com essa crueldade. Há anos que esse município não sabe o que é ter um filho originalmente nascido na sua terra.
Quantos idosos e crianças já adoeceram nas madrugadas e foram obrigados a negociar com a sorte, pedindo um pouco mais de calma enquanto chegassem a algum hospital em Campina Grande? 36 quilômetros, 40 minutos de viagem? Porém, em épocas de campanha política, a saúde pública é um dos projetos mais prometidos pelos atônitos candidatos. O interessante é que o tempo que faz que não nasce uma criança em Remígio é o mesmo em que o povo vive iludido, numa esperança utópica da nossa situação mudar. A culpa disso, na maior parte, sabemos que é a nossa mesma. O povo deve ter o político que merece. Nós, eleitores, ainda estamos anos-luzes de distância de saber escolher os candidatos dignos e honestos para nos representarmos. Na maioria das vezes, vê-se tanto eleitores quanto candidatos em busca de interesses particulares e não no bem comum. Os políticos fazem uma promessinha de emprego para um aqui, uma cavarradinha de tijolos para outro ali, pagam umas contas de água, de luz para outro acolá, e esses mesmos beneficiados de um dia sofrem por décadas afins, pois a politicagem é hereditária. Enfim, discutir problemas públicos não tem como fugir de política. Segundo nossa Constituição Federal, saúde é um direito que deve ser garantido para a população. O problema é que faltou concordar isso com as pessoas que escolhemos como responsáveis. O Brasil precisa de gente honesta. O povo precisa de uma reeducação eleitoral. Quem mais sofre com isso é o meu município, meu Brasil. Então, esse é um texto, é um artigo de opinião, onde traz toda a visão de mundo, do escritor, e ele começa contando a história da cidade dele, que fica lá na Paraíba, uma cidade do interior, uma cidade bem localizada, mas que infelizmente faltam hospitais. E as pessoas, quando precisam, se dirigem às cidades vizinhas. E esse texto provavelmente foi feito antes da Copa de 2014, porque ele cita aqui que o dinheiro muitas vezes não falta, como por exemplo a construção de estádios para a Copa do Mundo. E aí ele continua dizendo que infelizmente toda essa questão é culpa da política, que não é levada a sério e que nós, enquanto eleitores, não sabemos também votar, porque há muitos candidatos que compram os seus eleitores e que a população tem que mudar isso, mudar isso para que possa haver um Brasil diferente. Então, toda essa discussão no artigo de opinião, vamos ver as perguntas a respeito. Sobre o primeiro texto, qual é o tema tratado no artigo de opinião? Qual é o assunto? É a questão da saúde, a questão da política, a questão do voto? O que está sendo discutido nesse texto? Na segunda pergunta, qual a opinião do autor sobre o tema? Ele é a favor, ele é contra? De quem é a culpa pelo descaso com a saúde pública no Brasil? É dos políticos? É dos eleitores? Das próprias pessoas que moram na cidade? Qual é a estratégia usada pelo autor para concluir o texto? O que ele diz no final do texto? Como resolver essa situação? Então, essas 4 perguntas referem-se ao primeiro texto, ao artigo de opinião. Depois, nós temos uma charge que vai falar sobre o hospital público. E nós temos aqui mais 2 perguntas sobre a charge. E depois um meme. Na charge, como nós vimos, sempre um desenho, uma caricatura, geralmente para satirizar uma situação do cotidiano, mas a situação voltada às questões sociais, como desigualdade, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da corrupção. Sempre tem um fundo de ironia. Então, nós temos aí a charge denominada hospital público e o médico vai passar a receita e, pelo que percebemos, não há
um papel para isso. E ele escreve, então, na mão do paciente. E diz: vou escrever a receita na sua mão. O hospital está sem papel. Veja bem, será que os hospitais falta tudo? Falta até papel? Falta medicamentos? Faltam leitos? Veja a crítica dessa charge. Olha só a porta aqui quebrada, né? A maneira como está a cadeira, remendada. Então, possivelmente está conversando com o artigo de opinião, né? Com o primeiro texto, onde trata a questão da saúde pública da cidade lá de Paraíba. Então, a primeira pergunta é a seguinte: do ponto de vista da temática dessa charge, pode inferir que o objetivo dela é qual? Qual é o objetivo? Como é que a gente compreende o objetivo da charge? É mostrar que os hospitais públicos consomem muitos papéis por dia, por isso que não tem papel lá e ele tem que escrever na mão? Discutir a diferença entre o sistema público de saúde e os particulares, está falando disso? Informar sobre a ausência de papel nos hospitais públicos? Incentivar as pessoas com problemas de saúde a doarem materiais para os hospitais públicos ou criticar o sistema público de saúde? Qual delas está correta? Na segunda pergunta, o que há em comum entre o artigo de opinião e a charge? Será que os dois falam do mesmo assunto? Sim ou não e por quê? O terceiro texto é um meme, que a gente já sabe que é uma figura engraçada, né? Que é retirada do meio virtual para tirar sarro de situações também do cotidiano, sem ser de uma pessoa específica, sem ser de um político, né? E aqui nós temos a presença de um esqueleto esperando, e ele diz: estou aqui esperando. Geralmente é como se ficou esperando tanto tempo e morreu e ficou esperando, né? Então, observando os 3 textos, as últimas perguntas diz: o meme poderia ser utilizado para representar a questão da saúde pública no Brasil? Justifique. Será que as pessoas realmente, às vezes, precisam morrer? Né? Quantas pessoas não morrem realmente nos hospitais à espera de ser atendido, à espera de um exame? Né? Segunda pergunta: o meme, se fosse usado para representar a saúde pública no Brasil, teria um sentido humorístico, engraçado ou irônico? Sarcástico? Justifique. Então, se nós usássemos aquele meme na interpretação de que, infelizmente, a saúde pública não atende todas as pessoas e que muitas pessoas morrem nas filas, não são atendidas, isso é engraçado ou é uma crítica? Justifique essa sua resposta. Esse slide foram feitos para os alunos fazerem o tutorial do dia 12/6 e terão até dia 5/7 para me entregar. Fico no aguardo. Caso você tenha dúvidas, me procure no particular. Até mais!